Olá, seja bem-vindo ao Câmara Recebe, hoje com a presença do advogado Francisco José Severo Bueno, ele que, entre outros, é o advogado do Sindicato do Comércio Varejista de Rio Preto. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Alexandre. É um prazer estar aqui. Bom, como eu disse, o senhor é advogado do Sincomércio. Queria que o senhor falasse, estamos aí próximo ao já famigerado 20 de novembro, né, o feriado da Consciência Negra. E, afinal, todo mundo se pergunta, é ou não é feriado, doutor? O senhor que tem uma ação contra a lei aprovada aqui na Câmara de Rio Preto. Sim, a data, para todos os efeitos, ela ainda é feriado. O que a gente conseguiu com a ação do Sincomércio é a liberação para o comércio de Rio Preto trabalhar. Então, quer dizer, o feriado ele não causa os efeitos, a lei não causa os efeitos para os associados do Sincomércio, ou seja, o comércio de Rio Preto vai trabalhar. Para todos os outros efeitos, a repartição pública e tudo mais, ainda é feriado. Ainda é feriado. Quem que se enquadra na questão da ação? Apenas os filiados ao Sincomércio? Sim, o objeto do pedido da nossa ação foi justamente esse, para que os sindicalizados, os afiliados ao Sincomércio, que eles pudessem trabalhar sem pagar nada mais, porque existe acordo para trabalho em feriado, e sem fiscalização da prefeitura, se fosse o caso. A decisão, o acordo, ela é um pouco ampla, então isso talvez dê um pouco de um debate maior sobre isso aí em relação à indústria, aos serviços, as outras questões. O que eu posso garantir é que os comerciantes de Rio Preto podem abrir normalmente. Filiados ou não ao Sincomércio? Sim, filiados ou não ao Sincomércio. O comércio em geral. Isso, o comércio em geral de Rio Preto é porque o Sincomércio, na verdade, ele abrange, né? Ele é uma categoria de classe que abrange todos os comerciantes. Bom, eu li o acórdão datado agora de março deste ano, né? E realmente fica em aberto ali até uma interpretação para o funcionalismo público. Cabe uma interpretação aí do prefeito, de repente, decretar que é dia de trabalho normal, na avaliação do senhor? Eu acho que sim. Entendeu? Se o prefeito... A prefeitura quis, a princípio, derrubar essa ação com uma ação direta de inconstitucionalidade, por questões jurídicas não conseguiram, mas eu acredito que o acórdão abre esse precedente, sim. Entendeu? Se entender, se o corpo jurídico da prefeitura entender, eu acho que ele pode se estender, não só ao comércio como à indústria. Mas isso, já, como te falei, é uma discussão jurídica um pouco mais ampla dentro disso aí. Além da ação do Sincomércio, tem alguma outra contra a lei de autoria da vereadora Alessandra Trigo? Em São José do Rio Preto, não. A do Sincomércio é a única. Teve a ADIM da prefeitura? Sim, a ADIM que, por questões jurídicas ali, não da questão de mérito, uma interpretação do que foi discutido, ela foi improcedente. Mas ela acho que está em grau de recurso, acho que ela foi para o STF. Está concluído no STF. Isso, né? E aqui em Rio Preto só do Sincomércio mesmo. O senhor falou de questões jurídicas. Houve algum erro da Procuradoria ao questionar essa lei com argumentos... Eu não digo que foi um erro da Procuradoria. É uma questão de interpretação Imagino que os procuradores resolveram ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a Constituição Federal no Tribunal de Justiça. Ao entender do desembargador, ele deveria questionar a Constituição estadual. Né? Então esse talvez tenha sido o equívoco dentro disso aí, pelo menos pelo que entende o Tribunal de Justiça de São Paulo. No caso da ação do Sincomércio, o senhor apontou a ilegalidade com base numa lei, me parece, de 95, é isso? Que lei é essa, doutor? Se não me engano, é a Lei 9093 de 95. Ela é uma legislação federal que estabelece o limite máximo de feriados. E em São José do Rio Preto, para todos os municípios, são no máximo de 4. E São José do Rio Preto, com o aniversário da cidade, Corpus Christi, Sexta-feira Santa e Imaculada Conceição em 8 de dezembro, o feriado da Consciência Negra extrapolava esse limite legal. Então é justamente isso. Ele decreta a ilegalidade marcar essa data porque excedeu e é contrário a uma lei maior, uma lei federal. Por que outras cidades conseguiram essa? Por exemplo, Campinas, própria capital, São Paulo, está dentro dos 4 ou ali no caso ninguém questionou? Eu acho que assim, eu não tenho a informação precisa. Talvez, eu sei que Ribeirão, o Ministério Público questionou e derrubou, a ação deles até é um pouco mais antiga. E São Paulo, talvez, e Campinas, talvez seja o limite máximo que tenha no feriado. Mas se excedeu, provavelmente alguém não questionou isso e, como outras leis que não são questionadas, elas vão valendo até que alguém questione. Sem dúvida. Bom, desde o começo o Sincomércio comprou essa briga, né? Por quê, doutor? Qual o prejuízo que mais um feriado traz para o comércio de Rio Preto? Quando teve muita polêmica
devido ao feriado, e a gente quer deixar claro que a gente não tem absolutamente nada contra o feriado, e o movimento da consciência negra que merece todo o respeito. A questão em si é a data, a paralisação do comércio em si, entendeu? E o desrespeito a uma norma federal. É simplesmente isso. Muitos questionou em redes sociais que deveria tirar o feriado religioso para isso, mas aí é questão do que veio primeiro. O feriado religioso, ele respeita o limite tanto constitucional quanto da lei federal. Então, por isso ele é feriado. A gente não vai discutir isso. Se viesse um novo feriado, discutir um feriado religioso para discutir dentro disso aí, a gente discutiria da mesma forma. Nada contra o feriado. A questão justamente é essa, a ilegalidade, o prejuízo que traz para o comércio, porque é numa época que você pega em dentro de 40 dias, já são 5 feriados, com esse a mais, e pelo PIB de 2012, um dia parado no comércio deixa movimentar mais de 20 milhões de reais em Rio Preto. Então, prejuízo num ano de crise desse é algo que a gente não pode admitir. Não dá para pensar em mais feriado, né? De maneira nenhuma. Doutor, os outros feriados, qual que é o sistema de funcionamento do comércio? Tem acordo para determinado feriado funcionar, outro não? Quais são os termos dos acordos com a categoria? Sim. Os feriados em Rio Preto, pela legislação municipal, que já é muito antiga, precisava ser revista, isso é uma briga antiga nossa, os feriados são feitos por acordo coletivo, já estabelecido nas convenções coletivas, estamos em fase de negociação do próximo ano agora, e então estabelece a abertura do feriado com uma remuneração diferenciada para o funcionário, abertura no máximo num turno de 6 horas, o comércio em geral de Rio Preto vem já nesse último período abrindo das 9 às 15, os shoppings das 2 às 8 da noite. Esse horário tem feito com essa contraprestação dentro do que prevê a convenção coletiva ali, que os funcionários têm alguns benefícios. Um dia de folga a marcar dentro de 60 dias, uma remuneração depende da empresa que ele trabalha, do ramo de atividade, do tamanho da empresa. E o transporte, essas coisas inerentes ao contrato de trabalho. Eles recebem essa troca, vamos assim dizer, para poder trabalhar no feriado. Dentro da polêmica da consciência, nós tivemos uma alteração, uma flexibilização da norma, até de autoria aqui do presidente da casa, o Fábio Marcondes. Mesmo assim, isso não agradou o comércio. Por quê? O que essa alteração pecou que não atendeu a demanda do comércio? Então, quando foi feita essa emenda na lei, colocou-se um parágrafo autorizando o comércio a trabalhar. Aí entrou uma outra discussão. Essa autorização é para funcionamento ou para o trabalho? Então, em tese, ele estava falando assim, e isso em reuniões depois, o vereador falou, não, a autorização é para a abertura, não para o trabalho. Então, envolve questões trabalhistas. O que não resolveu absolutamente nada para o comércio, porque a questão não é só autorização para abrir, que poderia ser feito mediante convenção coletiva. Ele precisava não ter os encargos da abertura no feriado, ter extensão do horário do trabalho normal. Então, ela acabou não resolvendo. Agora, com o acórdão, foi inclusive motivo pautado para eles nisso aí, de dar a decisão favorável a gente justamente para poder ampliar para o comércio esse dia para trabalho normalmente. Cabe algum tipo de recurso a esse acórdão? Não, já transitou em julgado e ele já está resolvido. Esse não tem mais recurso. E o sindicato dos trabalhadores do comércio questionaram de alguma maneira, se opuseram a trabalhar ou aceitaram? Na verdade, a ação em si eles não eram parte, né? Era apenas o sindicato contra a prefeitura que foi que sancionou a lei. Então eles não eram parte. Eu imagino, aí é uma opinião própria, imagino que eles não estão contentes, porque é um dia em tese de descanso do trabalhador, que ele tem uma remuneração extra dentro disso aí. Mas a gente volta naquilo. Foi um feriado, foi vamos dizer assim, entre aspas, um suposto direito baseado numa ilegalidade. Então ele não tinha esse direito a princípio, pela legislação federal. Então, em tese, o empregado não está perdendo aquilo que ele não tem direito, vamos dizer. Sem dúvida. Até porque também se o vereador sair criando feriado à torto e à direito, fica complicado, né? Não tem dúvida. A situação do comércio hoje, nesse ano de crise, o que o senhor pode dizer? O comércio, a gente anda pela cidade, vê aí muito comércio fechado, alugar. Como é que está a situação, a saúde financeira do comerciante hoje? O comércio de Rio Preto, como de todo o Brasil, está sentindo bastante os efeitos da crise, né? Tem inúmeras lojas que fecharam, pequenas que realmente fecharam, grandes varejistas estão diminuindo o quadro de funcionários dentro daquilo que eles
Algumas empresas eles tentaram não diminuir o quadro de funcionários porque esperava passar essa crise um momento mais rápido, mas essa crise financeira e política está se estendendo, então para o comércio os reflexos estão realmente preocupantes. O crescimento em datas comemorativas, que sempre tem um pouco a mais, é praticamente irrisório quando não é negativo. Então, é preocupante. Temos agora as festas de fim de ano, que geralmente é onde o comércio ganha um pouco mais de fôlego. Esperamos que existam algumas contratações de temporários, não vai ser no volume que teve nos anos anteriores, a gente sabe disso, mas que pelo menos esses temporários sejam contratados, apareça gente boa no comércio, que esses contratos sejam efetivados. A contratação de funcionários em Rio Preto ainda saiu no comércio, saiu positiva por abertura de grandes lojas aí recentemente. Então, o saldo, ele é positivo, mas ele engana. Porque, na verdade, houve bastantes emissões, mas houve contratação por abrir novos empreendimentos, grandes empreendimentos. Então, a gente tem que ficar de olho de como vai ser aí até o final desse ano e começo do próximo, e esperar que a crise tome um rumo positivo. As previsões não são otimistas, né? Esse é o advogado do Sincomércio, o Dr. Francisco José Severo Bueno. Eu peço licença, nós temos um rápido intervalo e já voltamos. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. Estamos de volta com o Câmara Recebe, hoje com a presença do advogado Francisco José Severo Bueno, advogado do Sincomércio, que conseguiu, na Justiça, derrubar os efeitos do feriado do Consciência Negra, 20 de novembro, pelo menos para o comércio, como ele disse aí, certamente, como todo ano, isso vai dar o que falar, as pessoas querem saber se é feriado, se não é. Para o serviço não vale, né? Serviço, feriado... Então, é aquilo que a gente já havia falado. Para o comércio eu posso afirmar com certeza. A questão de serviços e indústrias, eu acho que seria interessante as entidades de classe buscar os direitos também para a abertura, porque o direito está aí, está fácil, vamos assim dizer. O caminho foi aberto. Exatamente. Né? Doutor, vamos falar um pouquinho de um outro assunto que sempre que se fala em comércio, se fala nele, que é a flexibilização do horário de funcionamento. Vez por outra, surge aqui na Câmara a informação de que vai ser apresentado um projeto, mas esse projeto nunca vem. Qual a opinião do Sindicato do Comércio sobre a flexibilização do horário? A flexibilização do horário é uma bandeira antiga que a gente levanta já tranquilamente há mais de 15 anos, porque a lei é de, se não me engano, de 88, então é uma lei antiga. Em Rio Preto, à época, estava começando, ia começar, acho, o Rio Preto Shopping, que era um grande empreendimento. A realidade do comércio era outra. Então, a nossa lei ela é completamente desatualizada, ela prevê abertura para funcionamentos de lojas, esse tipo de loja que nem existe mais, por exemplo, videocassetes e coisas do tipo. E essa lei ela precisava ser revista, é uma questão urgente. Hoje em dia, entendo eu que a forma do que ainda opera o comércio em Rio Preto é uma forma, além de antiquada, até, não vamos dizer ilegal, porque não é bem o termo, mas ela confronta princípios constitucionais com a iniciativa de trabalho, ou seja, a nossa briga sempre é a mesma. O trabalhador ele tem os métodos de proteção, ele tem sindicatos atuantes, ele tem a legislação que o protege, e a flexibilização do horário, a liberação do horário de comércio, a população e Rio Preto só tem a ganhar. Porque, em tese, uma loja no centro que quiser abrir num horário estendido, ela vai ter que contratar mais funcionários, ela vai ter que fazer escala. Então, isso gera um benefício. E, além de trazer o consumidor, principalmente para o centro, vamos assim dizer, que é quem mais sofre, porque os shoppings ainda conseguem trabalhar num horário diferenciado, para que possa revitalizar o centro, que hoje está à mercê de inúmeros moradores de rua que atrapalham, inclusive o comércio. A situação que a gente já discutiu financeira não está fácil. Então, além hoje o comerciante ele precisa, além de ter o preço,
o local ele precisa ter uma ampliação do horário de atendimento dele, para que ele possa aumentar essa venda. Porque, por estudos que é feito com qualquer varejista, das 9 às 11 da manhã, é mais ou menos 5% do que é a venda do dia. Então, quer dizer, é um horário que para ele não resolve nada. Sendo que, se ele pudesse estender, não precisava ser muito, mas até às 19, que o pessoal sai do trabalho às 16 e tem a opção de entrar ali em outras lojas, para que ele possa atender melhor esse público e poder ganhar um pouco mais, né? Qual a avaliação que o Sim Comércio faz do calçadão hoje? O calçadão ele é atrativo para o consumidor? O que deveria ser feito? Abrir rua, enfim, melhorar a iluminação, questão dos moradores de rua. Qual é a avaliação que o senhor faz do calçadão? O calçadão hoje, existe o projeto de revitalização do calçadão e que parou. Tanto é que as verbas, se não me engano, a verba federal foi devolvida, está tendo um risco de devolver a estadual que foi conseguida agora. Para revitalização, e realmente parou. E o calçadão, ele deveria ter, essa obra deveria ter sido continuada. O projeto era interessante, a revitalização é necessária, mas fizeram 3 ruas ali e pararam. Então, a situação do calçadão hoje é difícil, porque a iluminação não é boa, a faxina, a EMURB ainda atende os nossos pedidos, eles tentam fazer o máximo que podem, porque os dejetos dos pássaros ali são muitos nas praças. Eles tentam fazer, mas é difícil. A situação dos moradores em situação de rua é complicado, porque por mais que a gente tenha que... É o principal problema hoje, são os moradores de rua? Eu acho que hoje no centro talvez seja o maior problema, porque as pessoas não têm segurança. A gente vê... Principalmente ali aquele cantinho da Rui Barbosa, ali no Coreto, na banca. Isso, exatamente. Ali na própria Bernardino, à noite, embaixo de uma dessas novas marquises que fizeram de uma loja, eu pude contar, assim que escurece, debaixo da marquise ficam 10 a 12 moradores de rua e mais acho que uns 18 cachorros, e na porta de um lojista, que no outro dia ele chega, tem fezes animal, tem fezes humanas, urina. Quer dizer, o próprio local de trabalho do lojista não está ficando atrativo para ele, porque realmente é um problema muito, muito sério essa questão dos moradores de rua. E qual o encaminhamento? O Sim Comércio tem buscado o poder público, o Ministério Público, polícia até? Sim. Quais são as respostas? O que existe de concreto? A gente encabeçou já há mais de um ano, a gente conversou com a época o Dr. Sérgio Clementino, a gente chamou o pessoal da EMURB, chamou a polícia e tentou fazer uma reunião para tentar resolver. Fizemos a proposta, sentamos com o Dr. Sérgio Clementino para que ele nos orientasse dentro da legalidade daquilo que poderia ser feito. Aí, o ano passado, teve o vereador Maurinho Ribeiro, chamou aquele congresso, conferência, a conferência dos moradores de situação de rua, que a gente esteve presente. Várias sugestões foram feitas, eu acho que até relevantes e não difíceis implantadas, mas não foram implantadas pelo poder público. Também, o Ministério Público também vem com as ações dele já mais perto desse ano, tentando melhorar a situação, mas eu acho que está esbarrando sempre no problema do poder público, do que fazer, que é uma situação delicada, a gente entende, né? Não existe internação compulsória desse pessoal, você não pode simplesmente chegar e enxotar as pessoas dali, não é isso, né? A gente não está querendo ser desumano, mas a gente vê que, no caso, o poder público ele precisa dar uma guarida, porque não só sofrem ele, como sofrem outras pessoas e fazem sofrer. Os comerciantes, os moradores, né, o pessoal que trabalha ali, porque você vê, eles não são nada educados com as moças que trabalham ali, que é a maioria. Então, ninguém tem segurança. Sob efeito de alguma substância, ou álcool, ou droga, né? E um testemunho meu, eu morei no calçadão até 2008, não tinha isso. De alguns anos para cá, realmente, à noite você podia andar ali, que era tranquilo, infelizmente, de uns anos para cá, essa situação. Essa revitalização que foi feita, ela resolve? É esse tipo de revitalização que tem que ser feita? Só com troca de piso ali? Não só ela. Eu acho que, assim, aquilo é um princípio, é uma melhora, o projeto era interessante, mas infelizmente parou. Então, a revitalização ela deve ser pensada hoje num âmbito maior, inclusive de mobilidade urbana. Questão de estacionamento, isso, né? Que hoje é caótico. Entendeu? No centro é complicadíssimo estacionar no centro. A área azul, a rotatividade não é tão grande, não tem vagas suficientes no centro. Entendeu? Teve reportagem recente que no centro o movimento ainda é grande, fora do centro
onde estenderam é irrisório. E então, sim, são vários aspectos que são necessários para a revitalização do comércio no centro. A reforma é um deles. Óbvio que você deixar mais atrativo, embelezado para o consumidor, atrai as pessoas. Se ele tiver mais... Mas aí passa, de novo, pela questão da segurança, porque ninguém vai vir de noite. Não adianta a gente mudar a lei e falar o comércio vai abrir até as 10 da noite se a pessoa não se sente protegida. Então, são vários aspectos. E, vamos dizer assim, o embelezamento do centro é apenas um deles. Sem dúvida. Abertura de rua seria uma solução ou não? Isso é... Eu acho que a abertura de ruas ali, talvez a Bernardino ali. Sim, à noite, fazer bolsões de estacionamento, alguma coisa nesse plano de mobilidade urbana teria que ser pensado. Porque quando chega na época de fim de ano e a cidade, quando tem a decoração e abre-se umas ruas, existe um movimento diferente, é interessante, é bonita a cidade, o centro fica bonito, as pessoas realmente vão. Então a gente tem isso como parâmetro para falar, dá para fazer funcionar. Entendeu? Precisa ter vontade, né? Exatamente. O senhor falou da área azul para Santa Cruz e Boa Vista. Na minha avaliação e de algumas pessoas é que isso piorou o estacionamento no centro, né? Porque quem parava, ia um pouquinho mais longe para não pagar, hoje disputa a vaga aqui, porque você tem que pagar lá, fala, vou pagar do lado de casa. Exatamente. Bom, senhor advogado, articulado, filiou recentemente ao PMDB. Queria que o senhor falasse um pouquinho de política. O senhor é candidato a vereador? Não, candidato, a gente não está trabalhando ainda no PMDB com esses nomes para candidato. A gente vai ainda, nós vamos nos reunir e decidir. Se o meu nome for indicado pelo partido, dentro de reunião, se o partido achar interessante, eu posso colocar meu nome à disposição do partido para disputar uma cadeira na Câmara, sim. Eu acho que tem tem espaço para isso. O PMDB tem muito a crescer em Rio Preto. Tem um passado que não me desabona, então acho que seria um nome interessante, mas isso ainda é decisão do partido, não só minha. E como é que estão as discussões internas aí sobre o nome de Edinho Araújo, deputado federal, que para muitos é um nome certo na disputa para prefeito? Qual é o que o senhor diz? O PMDB Rio Pretense, ele trabalha com o nome de algumas pessoas. A certeza que a gente tem é que a gente vai ter candidato a prefeito, isso não tenha dúvida. O nome que nós trabalhamos, o PMDB Rio Pretense trabalha, é do deputado Edinho, porque é realmente o nome mais forte. E nós estamos fazendo força, o PMDB Rio Pretense, pela sua executiva, presidência, estamos fazendo força para que o Edinho realmente dispute a eleição Rio Pretense. Mas ainda não existe nada definido, a decisão final cabe a pessoal dele e vamos aguardá-lo, mas a gente está torcendo para que isso ocorra sim. Tá certo, gente. Esse é o advogado Francisco José Severo Bueno. Obrigado pela presença, advogados do Sindicato do Comércio Varejista. Pode falar aí, deixar um recado final, fica à vontade. Eu agradeço a presença, a audiência dos telespectadores, o convite, Alexandre. A gente está à disposição sempre que precisar de alguma coisa, que a gente explica alguma coisa que está acontecendo no comércio, estamos sempre à disposição. Sem dúvida, acho que ficou aí o esclarecimento, principalmente em relação ao 20 de novembro, né? Os telefones aqui da Câmara começam a chegar essa época, todo mundo ligando, querendo saber se é feriado, se não é. Então tá aí, na avaliação do advogado, o 20 de novembro, pelo menos para o comércio não é feriado. As outras categorias, serviço, indústria, funcionalismo público, fica a critério aí do seu sindicato, suas entidades e federações. Doutor, muito obrigado, um grande abraço, obrigado a você que nos acompanhou nesse Câmara Recebe. Até mais.